Meu nome é Rafael Galotti, sou um dos responsáveis aqui pela S3R, e essa reunião de hoje, ela vai funcionar da seguinte forma: eu vou explicar alguns pontos da lei que vão tirar dúvidas já de vocês, e depois eu vou abrir cerca de 20, 30 minutos para a gente trocar ideia, tirar dúvidas que eu posso ter falado ou não. E aquilo que eu não souber, eu vou anotar e envio para vocês, tá? Então, eu fiz um slide aqui rápido, deve gastar em torno de 15 a 20 minutos. Vou acelerar para a gente ter mais tempo de conversa. Beleza? A gravação, ela vai ser disponibilizada no YouTube até aonde eu falo. Depois, quando vocês começam a perguntar, eu corto. Vou continuar gravando, mas para o YouTube eu corto para não ter qualquer tipo de vazamento de dados, tá? Então, esse material é feito pela gente, é um material feito em cima da legislação, e a gente também está aprendendo muito. Às vezes a dúvida de vocês vai enriquecer o nosso conteúdo. Então, dando prosseguimento, vocês estão vendo na tela, certo? Uhum. Bom, um contexto sobre a legislação. Ela é instituída pela Lei 15.270 de 2025, foi instituída em 28 de novembro, começa a valer a partir de 1º de janeiro de 26, e ela, né, trouxe aí a tributação sobre grandes fortunas, além da redução do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 a zero. E também ela faz parte da reforma tributária, que, além de reformar a parte tributária da nossa sociedade, vai também aumentar o gasto tributário. As principais mudanças que eu vou trazer hoje é que o lucro para sócios, pessoas físicas, deixam de ser 100% isentos. A gente tem que ter muito cuidado nesse momento, que existem duas regrinhas básicas. Primeiro, é de uma pessoa jurídica para uma pessoa física a retenção. Então, se você tiver mais de um CNPJ e receber de cada um deles um valor que somado ultrapasse 50 mil, não há retenção. Mas isso não te desqualifica a pagar imposto lá em abril de 27 ou do próximo ano. E assim sucessivamente. E também a questão do valor. O valor, ele é importante. Um valor só de 49 mil não te gera a guia, mas nós vamos ensinar o cuidado que vocês devem ter para transferir um valor achando que não vai ter guia e infelizmente vai ter. Essa mudança ela começa a partir de 26, por isso que nós estamos aqui nem 10 dias depois do início do ano para poder orientar e também tirar dúvidas. E tem essa questão da retenção mensal, que eu vou explicar com mais detalhes, mas é 10% em cima de valores que ultrapassar 50 mil, lembrando da regra, uma pessoa jurídica para uma pessoa física. Quem registrou a ata tem a isenção de lucros até 2025, transformando o lucro acumulado em dividendo, e essa isenção ela vale até 2028. Se você não distribuir até 2028, a isenção em 29 não existe mais. Quais cuidados você deve ter? Não esquecer da retenção de 10%. A base de cálculo é o valor bruto do lucro distribuído. Por que eu coloquei esse valor bruto do lucro? Porque o valor que você vai receber não é mais o bruto, se você recebe acima de 50 mil. Vai ser um líquido, entre aspas. Porque o bruto vai ser calculado os 10% e retido. Ah, Galotti, eu vou transferir 49 mil. É o valor total, porque está abaixo de 50. Vou transferir 51. Aí, infelizmente, tem os 10%, você tem que transferir apenas 90% desse valor e eu vou ensinar. E o valor a ser utilizado de base de cálculo é o que antigamente vocês transferiam. Como era isento, 100 mil reais, e 100 mil reais é a base de cálculo hoje, mas só transfere 90. Tá? Eu vou ensinar também como que vai ser a nossa relação a partir de agora para essas situações. Tá? A lei, ela, no seu artigo 16A, é uma coisa importante, né? As pessoas me perguntam, eu não vou ler o artigo não, mas ele está aí. Ah, Galotti, o que entra para os rendimentos de grandes fortunas? Gente, tudo. Tudo que for renda entra. Existem exclusões, mas ali no artigo fala a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário. Rendimento isento, rendimento tributável, rendimento exclusivamente na fonte. É o artigo 16A da lei. Só que o primeiro parágrafo desse artigo traz as exclusões. Então tem um monte de exclusão lá que é importante pensar no que você tem de rendimento e avaliar
se os seus rendimentos estão nessa exclusão. Não deixar isso para fazer em 27, porque 27 pode ser tarde demais. Já fazer hoje. Algumas exclusões muito comuns no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui para a gente. Exemplo de exclusões dessa base de cálculo das grandes fortunas. Nesse momento, esquece os 10% de retenção. Aqui é para saber se você vai pagar mais imposto ou não lá em 27 ou 28, somando suas rendas, se ultrapassar 600 mil. Se não ultrapassar 600 mil, não tem grande fortuna. Se ultrapassar 600 mil, todas as suas rendas, pode ter grande fortuna após as exclusões. O que é excluído? Rendimentos de LCI, LCA, CRI, CRA. A gente tinha até achado que iria entrar. A gente até fez um conteúdo sobre isso. A nossa consultoria falou que iria entrar, mas tinha até mesmo um projeto de lei, né? Para poder cobrar o LCI, LCA, e esse projeto de lei, até onde eu sei, ele caducou. Ele não virou uma lei. Ele não foi votado, e aí o LCI e LCA continua isento, CRI e CRA também. Se eu tiver errado, eu posso pesquisar depois, mas eu não encontrei lugar nenhum. E na legislação fala que esse rendimento ele é excluído da base de cálculo das grandes fortunas. Como também rendimento de caderneta de poupança. Tomara que ninguém queira migrar, né, para caderneta, né, porque é bem mais desvantajoso, mas ele é isento. E também ganhos de capital. O que são ganhos de capitais? Vendas de imóvel, por exemplo. Você comprou um imóvel de 1 milhão e vendeu ele por 2. Aí você vai se perguntar, nossa, eu teria que pagar grandes fortunas? Pela legislação, ganho de capital não é excluído, né? Não entra. Por enquanto. A gente não sabe até quando, né? Cada vez eles mudam alguma coisa. Bom, falando já dos cuidados das mudanças. Entender qual que é a base de cálculo. Acima de 50 mil, vocês têm que preencher um formulário, que eu vou mostrar para vocês, e a gente sempre vai enviar. Então, vai fazer uma transferência de lucro acima de 50 mil, pede formulário, é a forma que a gente tem de não perder controle. Não é comum nos nossos clientes todos terem esse valor mensal. Quem tiver mensal, a gente já vai fazer uma outra estratégia, mas quem for pontual, tem que lembrar de fazer o formulário e enviar para a gente antes de pagar, e eu vou explicar o porquê. Retenção na fonte, aí eu já voltei para a retenção, né? Eu expliquei a retenção, depois dos 600 mil, agora eu volto para a retenção. Retenção é antecipação. Se você retiver mais do que devia pagar, você terá direito à restituição. Tá? Isso está na lei também. Ou seja, pode ter restituição e tem que ter cuidado com as suas outras rendas. Todo planejamento, às vezes, que vocês já fizeram, ele deve ser repensado, se ele foi feito 100% da pessoa física. Se você já possui holding, como eu coloco aqui, ela pode ser uma alternativa. Por que holding pode ser uma alternativa? O lucro de PJ para PJ continua isento. Eu vou mostrar adiante também. Mas, na prática, vamos lá. Antes da lei 15.270, a empresa tinha um sócio, ou, enfim, vários sócios, e esses sócios, ou esse sócio, recebeu individualmente, pontualmente, ou em vários pagamentos. Ah, Galote, se eu fizer vários pagamentos de 6.600, totalizando aí 10 pagamentos de 56 mil, eu estou dispensado do recolhimento da guia? Não, tem que recolher, tá? Ou é o somatório de todas as distribuições do mês, ou aquela distribuição pontual. Então, independente se é um sócio ou vários sócios, se cada sócio receber acima de 50 mil, tem a retenção. Mas vamos lembrar como é que era antes. Transferência feita, 56 mil. Base de cálculo, R$0, porque o lucro era isento, tá? Quando a gente envia a FDRINF, que é a declaração que informa os lucros dos sócios distribuídos, eles perguntam a base de cálculo do imposto, só que não tem. Aí, o que informa lá é a base de cálculo, 0, isento. Mas a partir de 26 não é mais isento. Depois da lei 15.270, apenas um sócio, eu trago aqui o exemplo de um sócio, o lucro a ser distribuído, R$56 mil. Transferência feita, R$50.400. Por quê? Fica retido 10% para o DARF de R$5.600. Ah, Galote, eu vou ter que fazer seu trabalho, eu vou ter que calcular? Não. Vocês podem mandar para a gente. Mas, como é um cálculo tranquilo de fazer, e às vezes vocês estão precisando de distribuir no dia, vocês mesmos conseguem fazer. Então, não pode esquecer de preencher o formulário. Tá? Seguindo. Cuidado na hora do PIX. Se a empresa mantiver o padrão de pagamento anterior à lei 15.270, a Receita Federal vai considerar a mudança da base de cálculo. Vamos lembrar qual que é o padrão anterior? Transferir o valor de lucro a ser distribuído. Transferiu exatamente o valor do lucro. Se mantiver esse padrão para 2026,
o que vai acontecer? Vai ter uma mudança da base de cálculo. Como assim mudança da base de cálculo? O que era 100%, que seria os 56 mil aplicado 10%, ele torna 90%. Parece meio estranho, mas eu vou mostrar um exemplo. E pode gerar, ou vai gerar também, ausência de lucro contábil. Se a empresa transfere exatamente o lucro contábil todos os meses, se a base de cálculo mudar, vai pagar o DARF, a Receita vai calcular o valor de lucro da sua empresa e não vai identificar isso nas declarações. Você pode ter dois problemas: pagar mais imposto e também ser autuado por estar distribuindo um lucro maior do que devia. Tá? O lucro a ser distribuído, 56 mil, exemplo desse fato aqui, que vocês devem evitar. Transferência feita, 56 mil. Base de cálculo, R$ 62.222,22. Por quê? O DARF fica em R$ 6.222,22 e o valor líquido que vocês receberam é os 56 mil. Aumento de gasto com a guia. A guia que era de 5.600 virou 6.222. Aumentou R$ 622 e também gerou falta de lucro contábil. Ah, mas eu tenho muita reserva. Você não vai ter problema, mas vai pagar a guia que era indevida. O valor, a diferença, né? Bom, para nos informar, a gente tem o mesmo formulário que é de prolabore, de salário, de funcionários. A gente acrescentou aqui um item dos lucros. Por quê? Porque vai ser o mesmo pessoal que vai executar o serviço. Então, se a gente criar um outro formulário só para o lucro, é mais um local para controlar. Então, a gente quer controlar tudo no mesmo lugar. A partir do formulário, o valor é lançado numa lista. A partir da lista, nós conseguimos controlar e enviar para vocês. O que vocês têm que preencher? O e-mail, o responsável do preenchimento, o nome da empresa, o CNPJ, o nome do sócio, selecionar o evento 13, que é de distribuição de lucro, e informar o valor a ser pago. É um formulário por sócio. E, em até 48 horas, enviamos o recibo para ser pago. Aí vocês vão falar assim, Galote, vocês podem falar assim, Galote, eu não preciso do recibo para fazer o pagamento, eu já calculei, mas preciso enviar o formulário para a gente poder gerar o DARF. Sem o formulário, nós não vamos conseguir gerar o DARF. Pela contabilidade, fica muito mais difícil. A gente tem que receber o FX, tem que saber qual cliente teve o lucro, tá? Mas, assim, é claro que as comunicações pelo WhatsApp, pelo e-mail, elas têm a mesma validade do formulário, para a questão de informativo. Mas, para controle, é melhor o formulário. A gente pode acabar errando se mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. Seguindo, o serviço. Caso você não precise do recibo para poder gerar o pagamento, pode ser feito até o 5º dia útil. Enviar o PDF ou FX do extrato bancário da sua empresa por e-mail e o DARF vencerá no dia 20 do mês seguinte, antecipando em caso de sábado, domingo ou feriado. Então vamos a um exemplo. Vocês pagaram lucro em janeiro, vai vencer no dia 20 de fevereiro. Se dia 20 de fevereiro for sábado, domingo ou feriado, vai antecipar para o último dia útil anterior. Tá? Os honorários, para quem tiver esse DARF, vai ser de R$ 250 mensais. Se tiver um só, paga o DARF, paga o honorário, no mês que vem não tem. Mas se virar recorrente, a gente faz uma negociação dentro do honorário mensal, para também não ficar um custo alto para os clientes. Além disso, não é só o recibo que a gente envia, a gente tem que enviar a FD-REINF sobre o lucro mensal, essa FD-REINF é trimestral, e também enviar de CTF Web. Se vocês já têm folha de pagamento ou prolabore registrado na empresa, a de CTF Web já é enviada, é só incluir ela lá. Mas muitos clientes não têm CTF Web com movimento. A gente envia trimestralmente por conta da FD-REINF, uma declaração gera obrigatoriedade da outra, mas é sem movimento de folha. Os clientes sem movimento passam a gerar, os que já têm, a gente tem que enviar com essa informação do DARF. Atenção, sócios, repense estratégias da empresa de vocês. Aumentar o prolabore para R$ 5.000 pode ser uma saída. Não para empresas do anexo 4, né, Leandro? Porque paga aí o patronal. Mas pode ser uma saída para reduzir o lucro da sua empresa e, consequentemente, reduzir os 50 mil de lucro e dividendo com 10% de retenção. Mas detalhe, lembre que os rendimentos são todos. Então, se você receber 49 mil de lucro e dividendo, você não vai pagar os 10%. Mas se o seu prolabore for 5 mil, você vai pagar lá no final, no próximo ano, né? Vou explicar também como é que é o cálculo. O lucro da PJ para PJ ainda é isento. Usar o cartão de crédito corporativo para os gastos da empresa. Então, se você tem muita viagem, se você tem muito almoço, jantar, refeição com cliente, se você utiliza seu carro para
visitar um cliente para fazer viagem, isso tudo deve ser gerado no cartão corporativo da empresa ou o Pix. Enfim, eu falo corporativo porque é o que a gente mais usa, né? O cartão de crédito. E, detalhe, tem que ter documento comprovando que esse gasto é da empresa. Como que tem esse documento? Pedindo nota. Infelizmente. Eu viajo muito e não tem como comprar passagem aérea dentro das empresas hoje com o CNPJ. Estou falando uma coisa que eu não sei, tá? Não sei se tem como. Mas existe você comprar passagem por uma agência de turismo, uma agência de viagens. Você vai fazer um contrato com eles de pessoa jurídica. É difícil pegar nota fiscal de um posto de gasolina. Conversa com o posto de gasolina, faz um trabalho lá de centralizar a sua nota uma vez por mês, por exemplo. Usando o cartão de crédito corporativo, além de vocês aumentarem o gasto da empresa, vocês também aumentam a organização, que é uma seguinte sugestão. A organização da empresa, ela é fundamental para vocês entenderem quais gastos hoje vocês não estão pedindo nota e que devem pedir nota, ou não tem um documento comprovando. Por enquanto, a CEMIG, por exemplo, não emite nota, ela emite uma fatura, mas vai ter nota para a CEMIG, vai ter nota para a Copasa, vai ter nota para gás, vai ter nota para tudo. A mudança vem para ter nota fiscal para tudo. E eu criei 5 regras básicas de boa organização. A primeira delas tenha uma conta bancária PJ. Evita fazer confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Recebo 100 mil na minha conta, transfiro 100 mil para minha conta, pessoa física, recebo 100 mil na pessoa jurídica, transfiro 100 mil para a pessoa física e pago as despesas da pessoa jurídica pela conta da pessoa física. Isso, com a nova mudança, você vai pagar os 10% do DARF. Até a gente comprovar para a Receita que isso não é lucro, eles já estão cobrando os 10%. E aí tem multa, tem juros. Então, tem a conta bancária PJ ou mais de uma. Aí é a critério da administração e do financeiro. Só pague ou receba valores que são da PJ. Então, evitar confusão patrimonial, evitar ter gasto em nome da pessoa física. O contrato de aluguel é em nome da pessoa física. Infelizmente, busca a troca. Eu tenho um carro em nome da pessoa jurídica e pago tudo dele na pessoa física. Transfere os gastos da pessoa jurídica. Mesmo se você faz a utilização para a pessoa física também. Existe ali um rateio que dá para utilizar, mas se você tiver as notas fiscais em nome da pessoa jurídica, não vai ter como comprovar que você usou o carro na pessoa física. E tudo que receber na sua conta tem a nota ou documento comprovando. Então, recebeu um empréstimo, documento de empréstimo, contrato de mútuo, contrato de empréstimo. Recebeu a indenização, o contrato da indenização, ou colocar essa indenização à tributação, como o caso dos advogados, o honorário de sucumbência, que não é indenização, mas é sem nota fiscal por enquanto, né? E tudo que sair da sua conta tem um documento ou nota comprovando. Mas é muito difícil, a rotina é muito complexa, não dá para saber tudo. Para isso, vocês podem contar com o trabalho da Conta Azul, que é um sistema financeiro que vai orientar vocês a anexar os arquivos lá, o PDF e tal. E se vocês não tiverem tempo para isso, quiserem contar com o nosso serviço de BPO financeiro, estamos aí para ajudar também nessa parte de eu não agendo nada, mas organizo seu financeiro, te cobro os documentos e anexo lá no Conta Azul. Caso a sua empresa seja minúscula, pequena, e que nem a nossa de BPO financeiro, que tem pouquíssimos gastos, pode ser o Cora. O Cora você recebe tudo por lá, faz os pagamentos, e o extrato já ajuda muito. Tem muito cliente que só tem as despesas da contabilidade e as despesas dos tributos. Então, fica muito tranquilo de fazer e não precisa da Conta Azul. E, chegando na parte final, atenção na sua pessoa física. Quem tiver renda a partir de 26, de 600 mil a 1 milhão e 200, o cálculo será da seguinte forma: renda dividido por 60 mil menos 10. O resultado vai ser uma alíquota efetiva em percentual. Aplica sobre a renda e sabemos aí qual que é o seu IR anual. Se você recolheu mais do que deveria, haverá restituição. Se você recolheu menos, haverá uma guia a pagar. O que para mim não está claro? Se eu tenho um valor substancial, grande, de CDB, e resgatei esse CDB no ano, CDB tem retenção na fonte. Essa retenção irá reduzir? Isso para mim não está claro na lei, e até hoje ninguém soube me responder. Todo mundo fala que sim, mas aí eu acharia muito ruim. A lei ficou muito ruim porque muita gente vai deixar de pagar. Vai pagar quem recebe os 600 mil de lucro de empresa, porque bilionário não vai pagar, porque
tem um monte de itens aí com retenção na fonte, como, por exemplo, o CDB ou outros investimentos. Aí eu trago o exemplo que é basicamente os 56 mil vezes 12, tá? No ano, a renda de 672 mil reais, você vai dividir por 60 mil e vai achar 11,20. Diminuindo 11,20 por 10, a sua alíquota de grandes fortunas é 1,20. Esse 1,20 é sobre toda a renda, ou seja, R$ 8.064 a pagar. E eu acredito que seja além, mas na lei cita muito a questão da retenção. Eu acho que é além. Se você teve lá a renda tributável da pessoa física até, sei lá, 150 mil e pagou lá o progressivo, como aluguel, como salário, eu acho que você vai pagar isso aqui além. Mas não está claro para mim na legislação, por isso que cabe sempre um estudo. Tá? E haverá restituição em alguns casos. Aí uma outra situação, quem tiver renda superior a 1.200.000, não precisa de cálculo. Não precisa fazer esse cálculo que eu mostrei. Será cobrado sobre o valor da renda 10%. Galote, eu tenho um patrimônio de 2 milhões, mas a minha renda é inferior a 600 mil. Eu pago imposto sobre grandes fortunas? Não. Só vai pagar imposto sobre grandes fortunas a renda do ano. Não é a ver, por enquanto, com o que você tem de patrimônio. E aí, ultrapassou 1.200.000, independente do valor, é 10% em cima da renda. Exemplo no ano, 1.662.000 reais. Aplica-se o 10%, chega na guia de R$ 167.200 a pagar. Haverá restituição também em alguns casos. Tá? E, para finalizar, eu trago o Instagram da empresa, explicar um pouco sobre o programa de parceria, caso vocês não conheçam, que a cada cliente indicado vocês recebem, e que fechar conosco, né? O cliente tem que fechar conosco, vocês podem receber até 100% de honorário de um mês de vocês. Ou seja, indicou um cliente que vai pagar igual ou maior que vocês, o desconto é 100% do honorário do mês seguinte. No outro mês volta ao normal a cobrança. Se ficou menor do que o honorário de vocês, vocês recebem até o valor da pessoa, tá? Deixo aqui o Instagram da empresa, caso vocês não sigam,